Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, queridos? Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para a gente continuar a leitura do livro de Provérbios, o capítulo 9, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, em nome de Jesus. Vamos continuar, queridos, a leitura do livro de Provérbios, capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que diminua eu e que cresça o Senhor sobre a minha vida, amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar comigo e com você, através da sua palavra, amém? Em nome de Jesus. Capítulo 9, o banquete da sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. O convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador faz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Vou destacar esse versículo bem aqui. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Aqui nós vemos esse versículo lá no capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim a sabedoria se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. O convite da loucura. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam, que seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Nós vemos aqui, né, queridos, não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que tem temor ao Senhor já é o princípio, já é uma característica que ela tem sabedoria, né? Porque conhecer o santo é ter entendimento. Uma pessoa que busca, uma pessoa que conhece a Deus é uma pessoa que tem entendimento, é uma pessoa que tem sabedoria, porque o Senhor, queridos, Ele é tudo na nossa vida. Nós somos, queridos, criação do nosso Deus, nós fomos criados pelo nosso Deus Criador. Nós não podemos nos estribar na força do nosso próprio braço, a gente não pode olhar e dizer eu sou, eu faço, só eu sei, só eu... Pessoas aí ficam buscando para você atenção, né? Eu sou sábio, eu conheço tudo isso, eu conheço melhor do que tu, eu sou melhor do que tu. Não, queridos, nós temos que ter humildade no nosso coração, temos que ter a sabedoria no nosso coração, nós precisamos ter entendimento,
buscar o nosso Deus, porque a nossa sabedoria, queridos, ela vem do Senhor. A melhor sabedoria é a do alto, queridos. A sabedoria que vem do trono do Senhor para as nossas vidas, porque em tudo o Senhor há de nos dar sabedoria para toda a ocasião, para toda a situação. O Senhor nos dará sabedoria, né? Quando nós olhamos uma pessoa, nós olhamos as atitudes de uma pessoa, né? Uma pessoa mansa, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que foi derramado bálsamo do Espírito Santo, de mansidão sobre a vida dela, de domínio próprio, de amor, queridos, porque também o amor é muito, mas muito, muito importante nas nossas vidas, queridos. Amém? Aí eu coloquei aqui assim: a pessoa que é sábia, ela sempre vai buscando por mais conhecimento. Nós vamos buscando dia após dia conhecimento. Da onde vem o conhecimento? Vem do Senhor. Quando nós buscamos a sua palavra, quando nós buscamos a palavra do nosso Senhor, quanto mais a gente busca, mais o Senhor ele vai nos dando sabedoria, o Senhor vai nos dando entendimento, vai nos dando conhecimento, vai nos dando, querido, discernimento para a gente entender, né? A sabedoria, ela é uma característica de uma pessoa, né, que ela aceita as instruções e as repreensões em sua vida, de pessoas que buscam e seguem os caminhos de Deus, de pessoas que medem suas palavras e ações. Eu estou fazendo a leitura do livro de Mateus e eu vejo ali, queridos, Jesus Cristo é o nosso grande exemplo, né? Jesus Cristo, aquelas pessoas, escribas, os fariseus, mestres da lei, eles sempre estavam se levantando contra a vida de Jesus. Sempre estavam sendo ali uma afronta para Jesus. Estavam sempre sendo pedra de tropeço ali. Mas nós sabemos que era para se cumprir a palavra do Senhor. Porque já era falado, queridos, já era falado que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele si próprio falou que ele ia passar por situações, né, que todos nós passamos. Nós com certeza vamos passar até o nosso Senhor Jesus Cristo nos levar. Porque se Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele passou, nós, quem somos nós para não passar também? Né? Nós vamos passar. Jesus Cristo nos diz: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Pegar a cruz, cada uma cruz nossa, queridos, é diferente. O que eu faço, como a minha vida é diferente da sua. Eu não sei a situação que você passa e você não sabe a situação que eu passo. Então, o Senhor Jesus Cristo sempre estava passando, mas ele tinha muita sabedoria sobre a vida dele, né? Tem aqui no livro de Isaías que diz assim, até abrir no livro de Isaías, glória a Deus, diz assim, aqui no capítulo 11, o reinado de paz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Jesus Cristo repousará sobre ele quem? Sobre Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, tudo em letra maiúscula, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, ou repetir, né, de entendimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui, queridos, tudo isso aqui, o Senhor Jesus, ele iria precisar sobre a vida dele. Deus derramou sobre a vida dele toda aqui sabedoria, entendimento,
o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, que são 7, o espírito do conhecimento e o temor do Senhor, né? Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Então, Jesus Cristo, queridos, ele ia precisar de sabedoria, mesmo sendo filho de Deus, mas ele se fez carne, ele se fez homem nessa terra. E como ele seria sem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele? Como ele conseguiria ter sabedoria, ter entendimento, conhecimento com nós, com aquelas pessoas que estavam ali rodeando eles, aquelas pessoas, e com o inimigo lá na frente, quando Jesus ele veio, quando ele se batizou nas águas, ele já estava, quando aquela pomba pousou sobre ele já recebeu ali, ele já recebeu tudo isso aqui do Senhor. Porque como que ele ia lidar com Satanás, queridos, que tentou a vida dele? Porque ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado por nós, para começar, para dar início ao ministério dele. Então, Jesus teve sabedoria na palavra. Foi na palavra que ele derrotou, que ele abateu Satanás naquele momento, né? Que Satanás falou ali com ele, nós sabemos dessa palavra, né? Satanás também conhece a palavra de Deus. Mas é por isso que nós temos que ter sabedoria, conhecimento, entendimento. Que Jesus ele era afrontado por aqueles homens conhecedores das leis, conhecedores da palavra, mas eles não viviam a palavra, né? Eles não praticavam a palavra, ainda colocavam um fardo sobre a vida das pessoas. E aí Jesus estava bem ali curando, Jesus estava bem ali libertando, eles iam lá afrontar Jesus com perguntas. Jesus algumas vezes respondia, outras vezes Jesus respondia pergunta com pergunta. E vocês, né, que não obedecem os mandamentos do Pai, vocês transgridem, né? Então, Jesus tinha uma sabedoria muito, muito grande. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, né? Precisamos seguir o exemplo de Jesus, porque tem momentos na nossa vida que chegam situações para as nossas vidas, que nós vamos ter que saber lidar com a situação. E como é que nós vamos estar? Será que nós estamos buscando o nosso Senhor? Será que nós estamos buscando a sabedoria do nosso Deus? Para que nós venhamos a saber ali como lidar com situações, como lidar com pessoas. Será que nós estamos buscando a sabedoria do nosso Deus? Buscando o entendimento, o conhecimento na sua palavra? Será que nós estamos orando por discernimento? Para que o Senhor venha nos dar, né? Para que nós venhamos estar falando do nosso Senhor, falando da palavra dele, com sabedoria, com a sabedoria dele para nossas vidas, né? Como é que nós estamos buscando o nosso Senhor? Porque com a nossa própria, queridos, nosso próprio entendimento, a gente não vai, queridos, conseguir. Até para a gente levar, queridos, uma palavra, quando nós temos uma oportunidade, né? Você é surpreendido de repente com uma oportunidade de levar uma palavra, e aí você sozinho você não consegue, queridos. Tem que ter o Espírito Santo de Deus na frente, tem que ter sabedoria do Espírito Santo. Nós somos conhecidos que estamos na presença do Senhor. Como que a gente conhece uma pessoa? Pelos seus frutos. A palavra do Senhor diz que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Eu não posso dar um fruto ruim. O que é um fruto ruim? Uma pessoa me olhar e eu estar agindo de uma maneira errada, estar em pecado, fazendo coisa errada, fazendo o que não está dentro da palavra do Senhor, agindo de uma forma errada, me comportando como se eu não fosse filha de Deus. São os maus frutos. Uma pessoa cheia de raiva, cheia de ira. Pessoas sem o fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22 vai nos ensinar o que é os frutos do Espírito Santo. E o que não são as pessoas que não têm o fruto do Espírito Santo, né? Diz aqui, ó, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito Santo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, né? E aqui ele diz assim, queridos. Deixa eu ver onde é que está. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado, que não seja também tentado. Uma pessoa que tem, queridos, sabedoria, né? É uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, uma pessoa que não vai... Aqui ele diz até que nós temos... Se uma pessoa, né, ela chegar com nós e aí ela precisar de algum conselho, precisar de alguma direção, nós que estamos debaixo da presença do Espírito Santo, estamos ali recebendo de Deus a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a gente tem que dar um conselho, queridos, um conselho agradável a Deus. Tem muitas, assim, eu vejo, queridos, que tem pessoas que não têm sabedoria. Tem pessoas até que faz outras pessoas se afastar da presença do Senhor, né? Porque são pessoas que não têm sabedoria. Em vez delas aconselhar, em vez delas ajudar, aqui lá em Gálatas, onde eu li agora, vai dizer assim, levai as cargas uns dos outros. Tem pessoas que não têm sabedoria, e aí elas vão lá, e elas fazem destruir a vida daquela pessoa. E a palavra do Senhor diz, ai daqueles por quem um dos meus sai da minha presença. Ai daqueles que por quem um dos meus se afastam de mim, serão cobrados, queridos, naquele grande dia. Pessoas que não têm sabedoria, uma pessoa que está passando por uma situação difícil na sua vida espiritual, começou recente, né? Está aí precisando de uma ajuda, de um conselho, de oração, né? E aí a pessoa aí, sem sabedoria vai lá, em vez de aconselhar, fazer besteira, afastar aquela pessoa fica mais ainda, aquela pessoa vai lá e mata aquela pessoa espiritualmente, porque é uma pessoa que não tem sabedoria. Tem muitas pessoas, queridos, dentro de ministérios, morrendo espiritualmente por causa de outras pessoas, né? Principalmente pessoas que estão chegando, pessoas que estão novas na fé, não conhecem ainda, assim como eu, queridos. Eu tô nova na fé, eu tô com 4 anos ainda. Eu estou buscando, mas eu digo para vocês que se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o Espírito Santo, queridos, na minha vida, eu já não estava mais de pé. Eu já não estava mais, talvez eu já não estava mais nem na presença do Senhor. Porque eu aprendi, queridos, eu aprendi a buscar o Senhor. Eu aprendi a buscar na palavra do Senhor. Porque eu sei, queridos, que é só o Senhor. É só o Espírito Santo de Deus. E aí a gente precisa orar para Deus colocar pessoas sábias na nossa vida, pessoas que realmente são mulheres e homens de Deus, pessoas que não vêm chegar do teu lado para querer te matar espiritualmente. Temos que buscar no nosso Senhor, buscar a sabedoria dele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Quem conhece a Deus, quem busca a Deus, que tem intimidade com o Senhor, tem entendimento. Porque o Senhor sempre vai estar ministrando ao nosso espírito. Filha, não é assim. Filha, faz assim, né? Filha, vai desse jeito, não vai por ali, vai por aqui. E aí o Senhor ele vai nos dando a direção, né? Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas. O nosso grande exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo. Quando eu estou lendo agora o livro de Mateus, novamente, quando a gente lê, aí volta, a gente já vem examinando bem devagar, a gente já vai lendo mais lentamente. Eu ainda estou no 18, já está com dias que eu comecei, mas eu não quero ler nas pressas, porque eu quero entender. O meu foco agora,
quando eu já comecei a ler o livro de Mateus, é entender aquele espírito de religiosidade que tinha sobre aquelas pessoas. Para quê? Para que eu também não venha cair nesse espírito de religiosidade, fazer como aqueles fariseus faziam. E aí eu fico analisando esses momentos, né, que eles afrontavam Jesus. Por que que eles se levantavam? Por que que eles falavam? Porque eles tinham inveja de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que eles tinham inveja quando eles viam Jesus Cristo curar, quando eles viam Jesus Cristo libertar. E Jesus é tão maravilhoso que Jesus falava, às vezes eles nem abriam a boca, porque Jesus, ele conhece nosso coração. Eles falavam, por que que vocês pensam isso? Porque eles estavam pensando, e Jesus sabia disso, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, né? É Deus nele. Então, por que que vocês pensam isso? Por que vocês pensam esse mal? Né? Jesus conhece. A gente, muitas das vezes, pode estar pensando algo, mas no nosso coração diz outra coisa. E é aqui que o Senhor, ele sonda o nosso coração. O Senhor, ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Eu vi isso acontecer comigo, né? Bem no início da minha caminhada com o Senhor. Quando eu vou dar 2 exemplos. A primeira vez que eu vi as irmãs, quando eu cheguei no ministério, a falar em línguas, né? E eu ficava olhando e eu achava lindo. E eu ficava assim, que lindo. Como que elas falam? Eu não entendia, querido, não entendia nada. Eu não sabia que existia o Espírito Santo de Deus, eu não sabia de nada, né? Eu achava, para vocês verem como que é o nosso entendimento humano, queridos, é pequenininho, é muito, muito, muito pouco diante de Deus. Eu pensava assim, que as irmãs falavam daquele jeito, e eu ficava, que tipo de curso é esse que elas fazem? Olha só o entendimento, o meu entendimento. E eu ficava assim, quanto mais elas falavam, eu achava lindo. Eu falava, que lindo, como que é lindo isso? Mas eu ficava assim, eu fui até pesquisar na internet, né? Eu achava que era algum tipo de curso que elas faziam para falar daquele jeito. E outra vez a gente foi também, igreja, um lugar onde eu vi Deus usar a boca de uma senhora para falar com a sogra dela. E eu fiquei ali atrás, todo mundo estava lá na frente, só eu lá atrás com a mãozinha assim levantada. Eu não falei nada, mas lá dentro de mim eu tava de boca aberta e eu fiquei assim, meu Deus, Deus fala através da boca das pessoas. Só dentro de mim eu fiquei tão impressionada, queridos. Eu fiquei tão impressionada que eu queria chorar, porque eu achei aquela cena linda. Deus falando com aquela senhora de coisas lá de 20 anos atrás, do passado dela. Então eu fiquei assim, meu Deus, Deus fala através da boca das pessoas. E eu fiquei maravilhada, queridos, quando eu vi. Então o Senhor sondou o meu coração. E logo em seguida, eu fui batizada dentro do meu quarto, em línguas estranhas, né? Eu falei para Deus, eu quero ser discípula do Senhor. E eu ainda não tinha nem terminado de falar, e aí o Senhor já foi ali me batizando ali em línguas, né? E eu já fui falando em mistério, e eu não conseguia, a minha língua eu não conseguia controlar, e eu me levantei, era pulando dentro do quarto, e eu sentia Deus falando, e Deus falava comigo, o meu corpo estava ali tremendo. Foi um poder de Deus, queridos, um poder de Deus. Então, quando Deus também ele começou a me usar para falar com as pessoas, tudo aquilo que eu, lá no meu coração, queridos, eu senti, eu desejei assim, eu não desejei, mas o Senhor, ele conhecia o meu coração. Eu achei lindo, eu fiquei impressionada, eu achei aquilo maravilhoso, Deus falar com as pessoas através da boca de outra pessoa. E as irmãs falando em línguas ali, eu achava lindo. Então eu vi depois aí eu fiquei pensando, como que pode, né, Senhor? Eu fiquei pensando que tinha que fazer curso para falar em línguas estranhas, olha só. E aí o Senhor, ele veio e ele me batizou em línguas, né? E é isso, o Senhor, ele sonda o nosso coração. Então, quando Deus, ele derrama sobre as nossas vidas, o Senhor, ele começa assim a fazer uma obra muito grande na nossa vida. Ele começa a derramar os frutos do Espírito Santo dele. Meu Deus, é maravilhoso demais.
Então, que nós venhamos buscar a sabedoria do nosso Senhor. Amém? E aí nós vamos continuar depois no capítulo 10, né, que já vai começar a falar do justo, o justo em contraste com o ímpio, Provérbios de Salomão. Amém? Aqui é 32 versículos do capítulo 10. Amém? Então, queridos, eu deixo essa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele vinha estar indo de encontro com a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, que você receba. Eu estou aqui fazendo a leitura, queridos, desse livro de Provérbios, e eu também estou aprendendo. A cada dia eu aprendo com o Senhor. Aqui, quando eu vou lendo, o Senhor ele já vai trazendo algo sobre a minha vida. E eu tenho certeza que sobre a tua também. Amém? Em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.